Parte 2, Capítulo 11. Nós ainda podemos voltar aqui, disse Júlia. Em geral, não há perigo em usarmos 2 vezes o mesmo esconderijo, mas só daqui a 1 ou 2 meses, claro. Tão logo despertou, a sua conduta mudou. Júlia se tornou atenta e prática. Vestiu-se, amarrou novamente a faixa escarlate na cintura e começou a organizar os detalhes da viagem de volta. De fato, a Winston pareceu natural deixar tal tarefa sob a sua incumbência. Não havia como negar que o tino prático de Júlia era superior ao seu. Além disso, ela parecia conhecer perfeitamente os arredores de Londres, fruto da sua participação em incontáveis caminhadas comunitárias. O itinerário que ela lhe sugeriu era bem diferente do que tinha sido usado na ida e o levava até a outra estação ferroviária. Nunca volte para casa pelo mesmo caminho que usou para vir, disse ela, como quem proclama uma importantíssima regra geral. Ela iria na frente e Winston deveria esperar meia hora antes de tomar o seu próprio rumo. Júlia também disse o nome de um lugar onde eles poderiam se encontrar após o trabalho. Dali a 4 dias. Era uma rua num dos bairros mais pobres da cidade, onde havia uma feira livre que costumava ser bem barulhenta e apinhada de gente. Ela ficaria andando de banca em banca, fingindo buscar cadarços para sapatos ou linha de costura. Acaso achasse não haver perigo, assoaria o nariz quando o visse se aproximando. Do contrário, ele deveria simplesmente passar, sem reconhecê-la. Com sorte, no entanto, não haveria nenhum risco e eles teriam uns 15 minutos para conversar no meio da multidão. Tempo que também serviria para combinarem o próximo encontro. E agora eu tenho que ir, ela afirmou, logo após ele ter decorado as instruções. Devo estar de volta até às 7h30. Preciso trabalhar cerca de 2 horas na Liga Juvenil, antissexo. Nós vamos distribuir uns panfletos ou coisa assim. Não é um horror? Dá uma olhada em mim, por favor. Estou com alguma folha no cabelo? Tem certeza? Então, até mais, meu amor. Até breve. Ela se atirou nos braços dele e o beijou com certa violência. Pouco depois, enfiou-se entre as árvores e desapareceu no bosque, praticamente sem fazer ruído algum. Winston continuava sem saber o seu nome inteiro, assim como o seu endereço. Mas não fazia a menor diferença, pois era impensável que algum dia eles pudessem se encontrar em ambientes fechados ou qualquer espécie de comunicação por escrito. Acontece que eles jamais voltaram à clareira do bosque. Durante todo o mês de maio, só houve uma única outra ocasião em que puderam ficar a sós por algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja em ruínas que ficava numa área rural, praticamente deserta, onde 30 anos atrás caíra uma bomba atômica. Era um esconderijo excelente, uma vez que se estava lá. O problema, no entanto,
era justamente chegar até ali. O trajeto era bem perigoso. No resto do tempo, eles só puderam se encontrar pelas ruas, cada vez num lugar diferente e nunca por mais de meia hora. Quando avistavam-se na via pública, em geral, era possível conversar, por assim dizer. Enquanto caminhavam pelas calçadas, apinhadas de gente, sem jamais estarem lado a lado, nem olharem um para o outro. Eles travavam uma conversa um tanto estranha, intermitente, que se interrompia e reatava como os fachos de um farol, ora subitamente silenciada pela aproximação de alguém com o uniforme do partido, ou pela proximidade de uma teletela, ora retomada minutos depois, já no meio de uma frase, ora cortada abruptamente quando os dois se afastavam um do outro no local previamente combinado, ora continuada, quase sem introdução, já no dia seguinte. Júlia parecia bastante habituada a tal tipo de conversa, que ela chamava falar em prestações. Ela também tinha uma capacidade surpreendente de falar sem mexer os lábios. Apenas uma vez, em quase um mês de encontros noturnos, eles conseguiram trocar um beijo. Iam passando em silêncio por uma rua lateral. Júlia nunca falava quando se achavam distante das ruas e avenidas principais, quando se ouviu um estrondo ensurdecedor. A terra tremeu. O ar escureceu e Winston logo se viu deitado de lado, ferido e amedrontado. Uma bomba-foguete devia ter atingido algum ponto bem perto dali. De repente, ele percebeu o rosto de Júlia a poucos centímetros do seu, mortalmente pálido, branco como giz. Até os lábios dela estavam brancos. Estava morta. Winston a apertou contra si e sentiu que beijava um rosto vivo e quente. Toda aquela brancura era nada mais que algum pó que caíra em cima deles, cobrindo os seus corpos, assim como as suas faces. Havia noites em que, chegando ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar nenhuma pequena mostra de que se conheciam, por conta de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero sobrevoando as imediações. Ainda que fosse menos perigoso, seria difícil acharem tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston somava 60 horas e a de Júlia era ainda mais longa. Já os seus dias de folga variavam conforme a pressão do trabalho e raramente coincidiam. Na verdade, era raro Júlia ter uma noite inteiramente livre. Ela perdia um tempo impressionante assistindo a palestras e apresentações, distribuindo panfletos para a Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo arrecadação para a campanha da poupança e outras atividades do tipo. Valia a pena, ela dizia. Era uma camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores. Ela chegou ao ponto de convencer Winston a comprometer
mais uma das suas noites para dedicar meio expediente semanal à fábrica de munições, onde o trabalho era realizado voluntariamente por membros zelosos do partido. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas de um tédio paralisante aparafusando e montando pedacinhos de metal, que provavelmente eram partes de fusíveis de bomba. Numa oficina mal iluminada e cheia de correntes de ar, onde o barulho das marteladas se mesclava de forma horripilante com a música que emergia das teletelas. No encontro, na torre da igreja, as falhas em suas conversas fragmentadas foram preenchidas. Era uma tarde de céu ardente, no quartinho logo acima dos sinos. O ar estava quente e parado, o que tornava o cheiro de fezes de pombo ainda mais impactante. Mesmo assim, passaram horas conversando, sentados no chão empoeirado e cheio de detritos. De vez em quando, um deles se levantava e ia espiar pelas seiteiras, de modo a ter certeza de que ninguém se aproximava do local. Júlia tinha 26 anos, morava numa hospedaria com outras 30 moças, sempre em meio ao fedor de mulher. Como eu detesto mulher, dizia entre parênteses. E trabalhava como ele imaginara, nas máquinas de criação de romances do departamento de ficção. Ela gostava do trabalho, que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complexo motor elétrico. Ela era não esperta, mas apreciava trabalhar com as mãos e ficava à vontade lidando com o maquinário. Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo Comitê de Planejamento até os retoques finais realizados pelo esquadrão de reescrita. Mas não se interessava pelo produto final daquilo tudo. Não tinha gosto pela leitura, explicou. Para ela, os livros eram simplesmente um produto que precisava ser fabricado, como compotas de geleia ou cadarços de sapato. Júlia não se lembrava de nada que fosse anterior ao início dos anos 1960, e a única pessoa que conhecera que falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução era um avô, que desapareceu do mapa quando Júlia tinha 8 anos. Na escola, ela fora capitã do time de hóquei e ganhou o troféu de ginástica por 2 anos consecutivos. Também foi líder de tropa dos espiões e secretária setorial da Liga da Juventude. Isso antes de se filiar à Liga Juvenil Antissexo. Sempre demonstrou ter um excelente caráter. Até foi escolhida, um infalível sinal de boa reputação, para trabalhar na Pornosec, subseção do Departamento de Ficção, que produzia pornografia barata para ser distribuída entre os proletas. Os que trabalhavam por lá davam um apelido de Casa da Sujeira para a própria seção, ela explicou. Júlia ficou lá por mais ou menos 1 ano, ajudando a produzir livros de bolso em pacotes lacrados, com títulos curiosos, como Histórias de Espancamento em uma Noite
em um internato de moças, que eventualmente seria comprados furtivamente por jovens proletas, convencidos de que adquiriam algo ilegal. Como são esses livros? Perguntou Winston, curioso. Um completo lixo. Na verdade, são muito chatos. Trata-se apenas de 6 enredos que são misturados e reaproveitados. Bem, é claro que só trabalhei nos caleidoscópios. Nunca fiz parte do esquadrão de reescrita. Não me dou bem com literatura. Não sirvo nem para isso, querido. Winston ficou sabendo, estarrecido, que todos os trabalhadores da Pornosec, exceto o chefe da divisão inteira, eram moças. Pelo jeito, os homens cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres corriam maior risco de ser corrompidos por toda aquela imundície com que elas lidavam. Eles não gostam de ter mulheres casadas trabalhando lá, acrescentou Júlia. Todo o mundo imagina que as garotas são tão puras. Bem, em todo caso, aqui está uma que não é. Ela teve o seu primeiro caso amoroso aos 16. O homem era um membro do partido de 60 anos, que mais tarde veio a se suicidar para evitar a prisão. E fez muito bem, ela comentou. Senão, eles acabariam sabendo o meu nome na hora da sua confissão. Depois daquele caso, houve muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Você quer se divertir? E eles, isto é, o partido, fazem de tudo para evitar que você se divirta. Por isso, você deve fazer de tudo para burlar as regras. Ela parecia achar muito natural que eles quisessem privar você dos prazeres, da mesma forma que era natural você querer evitar ser flagrado infringindo a lei. Júlia odiava o partido e dizia isso com palavras cruas e grosseiras, mas não o criticava de uma forma global. Só se interessava pela doutrina do partido, quando ela se referia à sua vida particular. Winston também percebeu que ela nunca usava palavras em nova língua, com exceção daquelas que tinham chegado à linguagem corrente. Júlia nunca ouvira falar na Irmandade e, inclusive, se recusava a acreditar na sua existência. Todo tipo de revolta organizada contra o partido lhe parecia uma grande bobagem, fadada ao fracasso. A coisa mais inteligente a fazer era burlar as regras e dar um jeito de se manter vivo. A ele ocorreu que deveria haver muitos outros como Júlia, na geração mais nova. Jovens crescidos no mundo pós-revolução, ignorantes de tudo o mais, aceitando o partido como algo tão inalterável quanto o céu, não se rebelando contra a sua autoridade, mas simplesmente fugindo dela como um coelho foge de um cão. Eles nem sequer discutiram a hipótese de casamento. Era demasiadamente distante para merecer alguma consideração. Ademais, seria impossível que algum comitê sancionasse um casamento daqueles, ainda que Winston pudesse se livrar da sua atual esposa, Catherine. Mesmo como um sonho de olhos abertos, aquele era um caso sem esperança. E como era sua esposa, Winston? Conhece aquela palavra em nova língua?
benepensante, no sentido de ela ser naturalmente ortodoxa, incapaz de ter um mau pensamento. Não, eu não conhecia esse termo, mas conheço muito bem esse tipo de gente. Assim, Winston começou a relatar a história do seu casamento, mas o curioso foi que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Júlia descreveu para ele quase como se o tivesse visto ou sentido na pele, o modo como o corpo de Catherine enrijecia quando ele a tocava, aquele jeito dela de parecer que o estava evitando com todas as suas forças, mesmo quando estavam enroscados um no outro. De fato, ele não sentia nenhuma dificuldade em conversar com Júlia sobre esse tipo de coisa. Fazia tempo que Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para tornar-se meramente uma lembrança desagradável. Eu até teria suportado, não fosse por uma coisa. Winston contou do pequeno ritual frígido do qual Catherine o obrigava a participar semanalmente, sempre na mesma noite. Catherine tinha horror daquilo, mas nada no mundo conseguia fazê-la mudar de ideia. Ela costumava chamar de "acho que você jamais imaginaria". Nosso dever para com o partido, disse Júlia no mesmo instante. Como sabia disso? Também fui à escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para jovens acima dos 16. E também estive no movimento da juventude. Eles enfiam isso na sua cabeça por anos e anos. Admito que em muitos casos acaba funcionando, mas nunca se pôde saber com certeza. As pessoas são tão hipócritas. Júlia começou a discorrer sobre o tema. Com ela, tudo girava em torno da sua própria sexualidade. Assim que esse assunto surgia em alguma conversa, ela sempre demonstrava ser muito bem informada sobre tudo o que lhe dizia a respeito. Ao contrário de Winston, ela compreendeu o sentido profundo do puritanismo sexual do partido. Não se tratava somente da questão de o instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido. Um instinto que, por isso, deveria ser destruído, caso possível. O mais importante era que a privação do sexo levava à histeria, o que era altamente desejável, pois poderia ser transformada em fervor de guerra e veneração ao líder. Eis como Júlia explicava a questão. Quando você faz amor, está gastando energia. Depois disso, já está feliz o suficiente e não dá bola para mais nada. E eles não gostam nada disso. Querem que você esteja quase estourando de energia o tempo todo. Toda essa história de marchar para cima e para baixo e ficar gritando e agitando bandeiras não passa de sexo que azedou. Ora, se você já se sente feliz no seu interior, por que diabo se exercitar com esse negócio de grande irmão? Planos trienais, 2 minutos de ódio e todo o resto dessa idiotice? Era tudo verdade, verdade verdadeira, pensou Winston. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos num tom certo o medo, o ódio e a credulidade imbecil de que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo represamento de um poderoso instinto que depois viria a ser usado
como força motriz? O impulso sexual era perigoso para o partido e o partido o usava em interesse próprio. O instinto de paternidade também foi capturado de forma semelhante. Embora fosse impossível abolir a família, e na verdade as pessoas eram incentivadas a gostar dos filhos quase nos mesmos moldes do passado. As crianças, por sua vez, eram voltadas sistematicamente contra os pais e aprendiam a espioná-los e a relatar os seus desvios. De fato, a família se transformara numa extensão da política do pensamento. Era um meio pelo qual todos podiam estar cercados, noite e dia, de informantes que os conheciam na intimidade. De repente, os pensamentos de Winston se voltaram para Catherine. Sem dúvida, ela o denunciaria à polícia do pensamento, se acaso fosse suficientemente inteligente para conseguir perceber a heresia presente nas suas opiniões. Mas o que na realidade o levou a se lembrar dela foi o calor sufocante da tarde, que já fazia o suor escorrer na sua testa. Começou a contar a Júlia alguma coisa que tinha ocorrido, ou melhor, que não tinha ocorrido noutra tarde abafada de verão, 11 anos antes. Fazia somente 3 ou 4 meses que estavam casados. Em algum lugar de Kent, ambos haviam se perdido no grupo durante uma caminhada comunitária. Aconteceu porque retardaram o passo. Não foi por mais de 2 ou 3 minutos, mas acabaram tomando a direção errada e se vendo impedidos de prosseguir adiante quando chegaram à beira do paredão de uma antiga mina de giz. Era uma queda vertical de 10 ou 20 metros, com rochas imensas ao fundo. Não havia ninguém a quem perguntar a direção certa. Assim que se deram conta de que estavam perdidos, Catherine começou a se inquietar. Ter se afastado do grupo principal, mesmo que somente por alguns minutos, lhe dava a impressão de estar agindo contra alguma regra. Ela queria correr de volta pelo caminho e procurar os outros na outra direção. Naquele momento, entretanto, Winston percebeu alguns tufos de salgueirinhas crescendo nas rachaduras da colina sobre a qual eles se encontravam. Um dos tufos era de 2 cores, magenta e vermelho tijolo, aparentemente crescendo da mesma raiz. Winston nunca vira algo como aquilo e chamou Catherine para que ela viesse ver também. Olha, Catherine, olha só essas flores. Aquela moitinha lá embaixo, perto do fundo. Está vendo que são 2 cores diferentes? Ela já tinha se virado para voltar pelo mesmo caminho, mas foi espiar, um tanto tensa. Chegou até se inclinar sobre o rochedo para enxergar onde ele apontava. Winston permaneceu parado, um pouco atrás dela, e a segurou pela cintura para dar-lhe mais segurança. Naquele momento, de repente, lhe ocorreu que eles estavam completamente sós. Não havia nas imediações uma única criatura humana. Nenhuma folha se mexia, nem sequer passarinhos passavam voando. Num lugar ermo como aquele, era muito pequeno o risco de haver algum microfone escondido. E, ainda que houvesse, ele só poderia captar sons. Era o momento mais quente e sonolento da tarde. O sol ardente
lhes fustigava a pele. O suor escorria em seus rostos. Foi ali que a ideia lhe ocorreu. Por que não deu um bom empurrão nela, Winston? Eu daria. Sim, querida, sei que teria feito. E eu também, se naquela época fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez Bem, não tenho certeza. Você lamenta não tê-la empurrado? Sim, no fim das contas, lamento não ter seguido em frente. Estavam sentados um ao lado do outro, no piso empoeirado. Winston a puxou mais para perto. Júlia descansou a cabeça em seu ombro e o perfume agradável do seu cabelo venceu o fedor das fezes de pombo. Ela era muito jovem, ele pensou. Ainda esperava alguma coisa da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente, precipício abaixo, não resolveria nada. Na verdade, não teria feito diferença, ele afirmou. Então, por que você lamenta não tê-la empurrado? Só porque prefiro fazer uma afirmação positiva, a outra negativa. Nesse jogo que jogamos, não temos como vencer. Alguns fracassos são melhores que outros, e é tudo. Winston sentiu Júlia dar de ombros, discordando dele. Ela sempre o contradizia quando ele falava coisas do tipo. Júlia não aceitava a derrota do indivíduo como lei inexorável da natureza. De certa maneira, até percebia que estava condenada e que mais cedo ou mais tarde a polícia do pensamento a prenderia e a mataria. Mas, com outra parte da mente, acreditava ser possível construir um mundo secreto onde poderia viver como bem entendesse. Tudo de que necessitava era sorte, esperteza e audácia. Ela não compreendia que essa coisa chamada felicidade não existia, nem que a única vitória se encontrava num futuro distante, muito depois da morte, e que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si mesmo como um cadáver. Nós somos os mortos, Júlia. Ainda não morremos, ela afirmou despreocupada. Fisicamente não. 6 meses, 1 ano, talvez 5 anos. Bem, eu tenho medo da morte. Você ainda é jovem, de modo que presumo que tenha mais medo da morte do que eu. É claro que tentaremos evitá-la ao máximo, mas isso não fará muita diferença. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Que bobagem! Com quem você prefere ir para a cama? Comigo ou com um esqueleto? Por acaso não gosta de estar vivo? Não gosta de sentir? Este sou eu, esta é a minha mão, a minha perna, sou real, sólido, estou vivo. Não gosta disso? Júlia se virou e comprimiu o peito contra o dele. Winston sentiu aqueles seios, maduros e firmes, por baixo do macacão. O corpo dela parecia derramar um pouco da sua juventude e do seu vigor no corpo dele. Gosto sim, admitiu Winston. Então, para com essa história de morte. E agora ouça, querido. Temos de combinar o nosso próximo encontro. Que tal se voltássemos à clareira do bosque? Já se passou um bom tempo desde a última vez. Só que agora você terá de chegar lá por outro caminho. Eu já planejei tudo. Você tem de pegar o trem. Bem, veja aqui, vou desenhar um mapa. E com o seu jeito prático,
Ela juntou um pouco de poeira, formando um pequeno quadrado. Em seguida, com um galinho retirado de um ninho de pombo, começou a esboçar um mapa no chão.